A mulher de Jó mandou ele abençoar ou amaldiçoar Deus? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, estou aqui no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. E aqui nessa parte final, né, tem a seguinte tradução: amaldiçoa a Deus e morre. Aqui eu estou usando a Bíblia ACF, tá? Só que quando nós vamos olhar no texto em hebraico, né, essa parte aqui, ó, essa é a parte que vai estar em discussão especificamente essa palavra, né, que é o barer. Então aqui temos barer, Elohim, Vamut. A palavra barer, ela não significa amaldiçoa. Ela significa abençoar, bendizer, falar bem, etc. Mas por que todas as traduções que eu consultei, ou que você consulta, ou que você tenha, elas vão traduzir como amaldiçoa? Por que eles não colocaram aqui abençoa? Então é isso que vamos tratar nesse vídeo, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre ele, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse em fazer um curso de grego do Novo Testamento, é só você falar comigo. Aqui na parte da página do meu Instagram está o meu contato, certo? Que é esse aqui, essa é a página do Instagram e o link está aqui na descrição. Caso você queira seguir, fique à vontade, beleza? O curso de grego vai do nível básico ao nível avançado. Também temos o curso de hebraico, tá? Tem muita gente aí perguntando se eu dou aula de hebraico. Sim, e o curso de hebraico está aqui na parte de membros deste canal. Então neste vídeo vai ter aqui abaixo aqui, ó, a expressão seja membro. Então caso você queira fazer parte do curso de hebraico, você assina aí o nível 2, onde você paga apenas R$20 mensais e você vai ter aí aulas de hebraico, certo? E semana que vem já estamos iniciando aí as traduções, discussões sobre textos, né, sobre traduções, enfim. Aí vai ficar bem interessante, beleza? Então é isso aí, não posso deixar de mencionar, né, a minha matéria de crítica textual. Caso você queira adquirir, é só falar comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, certo? Então é isso aí, vamos lá para a questão de hoje. Bom, pessoal, o que acontece, né? Esse caso aqui, ele é um caso interessante, onde a gente vê que a palavra ela foi traduzida de uma forma totalmente diferente. Mas por que isso acontece? Bom, eu vou apresentar aqui para vocês, tá, algumas obras acadêmicas, e vocês vão ver aqui o que os especialistas em hebraico eles falam sobre isso, certo? Então vamos lá. Eu quero começar aqui com essa obra, tá? Essa obra aqui é o BDB, um dos melhores léxicos, né, de hebraico. E aqui, nessa parte que eu marquei aqui, ó, nesse ponto 5, tá vendo aqui? Essa parte que eu marquei. Então, aqui o autor, né, dessa obra, ele está falando, né, abençoa com o sentido antitético de amaldiçoar. Então, quer dizer, ele está falando que o termo aqui é abençoa, né, o seu significado, mas aqui ele está sendo usado com o sentido antitético de amaldiçoar. O que é isso? O que é sentido antitético? Bom, quando se fala de sentido antitético de uma palavra ou uma frase, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai usar a linguagem, certo, de uma forma manipulada para enganar alguém. Então, por exemplo, imagine a palavra reforma, tá, em português. A palavra reforma, quando você ouve essa palavra, o que você pensa? Você pode pensar em reformar a sua casa, né? Sempre vai ter aquele sentido muito positivo, né? Reformar a sua vida, o seu dia, enfim. Então, o termo reforma ele está muito ligado a um contexto positivo. No entanto, se o governo pegar esse termo e usar assim, olha, nós vamos fazer uma reforma tributária. Você acha que essa reforma ela vai beneficiar você ou vai beneficiar o próprio governo? É óbvio que o povo, né, vai ter que sacrificar alguma coisa, ou ele vai pagar mais imposto, né, ou ele vai ter ali alguns prejuízos com essa reforma. Então, quer dizer, se usa o termo reforma para maquiar o que o governo ele quer fazer, certo? Feita a palavra segurança, né?
quando você usa a palavra segurança, geralmente está dentro de um contexto positivo, certo? Mas se o governo diz, olha, nós queremos monitorar a sua vida, as suas redes sociais, o que você faz, o seu cartão de crédito, para que você tenha segurança, certo? Será que o governo ele está preocupado mesmo com sua segurança? Ou ele quer passar apenas o que ele quer passar para manipular você? Entende? Então esse é o sentido antitético. Quando você pega aquela palavra, que é uma palavra boa, mas você coloca dentro de um contexto negativo, para maquiar o que você quer passar ali, para enganar alguém ou pessoas, certo? Então essa é a ideia. Aí ele vai citar aqui, né? Reis 21:10, 21:13, Jó 1:5, Jó 1:11, Jó 2:5 e Jó 2:9 e Salmos 10:3. Em todos esses textos aqui, essa palavra abençoar, ele está sendo usada no sentido antitético, que foi isso que eu acabei de explicar, certo? Então ela aqui está sendo usada no sentido completamente negativo, tá? Então essa aqui é uma ideia que é muito usada, tá, pelos especialistas. Vamos ver aqui outra obra. Aqui nós temos o léxico de Querlet e Baumgartner, tá? Que também é um dos melhores léxicos, né? Aqui ele vai falar sobre o sentido, né, desse vocábulo. Ele vai dizer abençoar, tal. Aí aqui, quando ele chega aqui, ele usa o Kilel. Ele diz aqui, ó, que é usado eufemisticamente com Kilel. Ou seja, Kilel é amaldiçoa, certo? Então, ele está falando que o termo barer, ele é usado eufemisticamente. O que é eufemismo? O eufemismo é uma figura de linguagem, né, que você pode, por exemplo, você vai suavizar uma frase para que ela não se torne grosseira. Por exemplo, digamos que você vai chamar alguém de burro. Ah, você é burro. Se você usa essa palavra burro, né, outra pessoa pode achar ruim, certo? E aí ela pode revidar. Mas em vez de você usar burro, você usa assim, olha, você é até inteligente, mas nem tanto. Veja como fica, né, mais suave, né? Então a pessoa pode ele me chamou de inteligente, mas isso é uma forma de manipular ali, né, você, né? Eu não digo nem manipular, mas de suavizar mesmo, né, para que não tenha ali algum atrito, certo? Então isso é um eufemismo. Então se usa abençoar como eufemismo, ficaria amaldiçoa, né? É como se fosse um tom sarcástico, né? Abençoa agora, Jó, o teu Deus, já que no contexto do capítulo 1, Jó, ele sempre fazia, né, sacrifícios ali e tal. Então é como se fosse uma fala sarcástica, tá? Então aqui você encontra esse uso também. Aqui você tem esse léxico aí, pessoal, é esse aqui, ó, tá? Cadê? Esse aqui, ó. O léxico de William Holiday, tá? Esse dicionário de hebraico, né? Que ele vai falar, né, sobre esse uso, né, de abençoar e tal. E quando chega aqui embaixo, ele coloca eufemismo, amaldiçoar. E aí ele cita Reis, né, 21:10, 3 e tal. Então ele também aplica, né, esse texto de Reis para o sentido de amaldiçoar mesmo, tá? Então essa obra do William Holiday que você tem aí em português, ele trata sobre isso também. Essa obra aqui que eu estou mostrando agora é essa aqui, ó, de Emanuel Tov, tá? Crítica textual do Antigo Testamento, né, ali da Bíblia hebraica, tá na página 255, caso você queira constar. Ele vai falar sobre isso aqui, ó, Jó 2:9. Aí ele diz, né, aqui, ó, Barer Elohim Vamut, né? Aí ele vai dizer, bendize Deus e morre. Aí ele vai citar a Septuaginta, né? Que a Septuaginta vai dizer que diz alguma palavra para o Senhor, né? Bom, aí ele vai falar assim, né? A maioria dos estudiosos concordam que aqui e em Jó 1:5, 11, 2:5, Reis 21:10 e 13, o verbo bendizer nas palavras da esposa de Jó não podem ser tomado literalmente. Então veja, ele diz que a maioria dos estudiosos concordam, né, que não pode ser tomado literalmente no sentido de abençoa. Aí ele diz, isto deve ser tomado como uma modificação eufemística de amaldiçoar,
né? E aqui ele vai por um antigo escriba hebreu, aqui ele usa a sigla, né, do texto Massorético, e aí ele vai e diz: e foi abrandada na Septuaginta. Então aqui ele vai dizer que isso deve ser tomado como uma modificação eufemística de amaldiçoar. O Emmanuel Tov é uma das maiores autoridades em língua hebraica, né? É ali em Antigo Testamento, em crítica textual, Septuaginta e também ali o texto massorético, né? Inclusive eu tenho até aqui outra obra dele, ó, que é essa aqui, ó, que inclusive é muito boa também, né? A Bíblia grega e hebraica, né? Ensaios reunidos sobre a Septuaginta, de Emmanuel Tov. É uma baita obra, né? Então ele é muito bom nessas áreas, né, de Antigo Testamento, tá? Outra obra que eu poderia citar aqui é essa aqui, né, que é o Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. É uma obra especificamente sobre hebraico, tá? Eu ia comentando aí, né, cada vocábulo hebraico. Essa parte aí está no volume 1, tá? Que é isso aqui. Os outros volumes estão aqui em cima, né? Então essa obra aqui na página, vou até mostrar para você aqui, ó, 742, tá? Ele vai falar sobre os diversos usos, né, desse vocábulo. E aqui, ó, no número 3 ele diz: o uso eufemístico barar é usado de forma eufêmica para maldição. E aí ele cita os textos de Reis e cita os textos de Jó, né? E ele cita Jó 2:9, 2:5, 2:9, Jó 1:5, 11 e Salmos 10:3, né? Para outros pontos de vista não convincentes, confiram aqui. Então ele vai aqui falar também de outros pontos, né? Então quer dizer, aqui ele vai, né, esse autor, que aqui eu vou até mencionar o nome dele, né, que é esse aqui, ó. Cadê aqui, ó? O Michael Brown, né? Ele que vai falar sobre essa questão nessa página. Então ele vai também defender aqui o uso eufemístico, assim como esses outros que eu já citei, né? O Baumgartner, né? Enfim. Aí outra obra também que fala sobre isso é essa aqui, ó, o Dicionário de Vine, tá? Esse dicionário aqui, ele fala também basicamente a mesma coisa, logo no início ali, né? Já que essa obra também fala de grego e hebraico, tá? Então no Antigo Testamento, quando você pega ali a palavra abençoar, que é esse vocábulo, lá no finalzinho ele traz essa questão aí falando de Jó 1:5, né, que o sentido ali é de fato amaldiçoar e não bendizer. Até porque aí também envolve, né, pessoal, a questão muito do contexto, né? Quando nós vamos, por exemplo, olhar o contexto desde o capítulo 1, você percebe que o contexto ali, ele é um contexto hostil, né? Por exemplo aqui, ó, Jó 1:5. Jó 1:5, né, vai dizer o seguinte: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. Aqui está falando que Jó enviava os seus filhos, né, e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, quando se usa aqui o termo amaldiçoaram, ele usa, né, o mesmo vocábulo que está aqui sendo usado, né? Que é esse aqui, né? Esse vocábulo aqui, ó, certo? Então se usa esse vocábulo para falar de amaldiçoaram, né? Então você percebe que nesse contexto aqui não faz nem sentido você colocar abençoaram, porque ele fala aqui, ó, talvez pecaram meus filhos e abençoaram a Deus no seu coração. Como é que alguém peca e vai abençoar? Sabe, é uma coisa que não faz sentido. Então você vê claramente que o texto ele fala dentro de um contexto hostil de pecado, né, aqui em Jó 1:5. Quando você vai para Jó 1:9, né, também acontece basicamente a mesma coisa. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, o próprio Satanás está desafiando Deus aqui, olha, toca nele e verás se não blasfema contra ti. Então o termo blasfema aqui é o mesmo vocábulo que foi usado lá em Jó 1:5 e também vai ser usado aqui em Jó
um 11, né? Então, quer dizer, não faz nem sentido você colocar aqui abençoa, né? Não tem nem cabimento. Aí no capítulo 2, versículo 5, repete essa mesma fala. Aí no versículo 9, a mulher de Jó entra com essa mesma fala, com essa mesma palavra, com essa mesma ideia. E o contexto ali é o que? Jó perdeu tudo, perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu tudo, pegou lepra. Ou seja, ele está dentro de um contexto completamente hostil. Não faz o menor sentido a mulher mandar abençoar Deus, né? Agora, claro, quando você usa esse sentido eufemisticamente, ele tem completo sentido. Ou, né, como falo lá, o BDB, né, o sentido antitético, certo? E aí ficaria muito bem explicado essa questão. Então, resumindo aqui, né, essa questão, por esse motivo que nós vemos que a palavra ela foi traduzida como blasfêmia ou amaldiçoa e não como abençoa. Então, uma coisa que a gente tem que sempre avaliar não é só a palavra em si, a gente tem que avaliar o contexto onde essa palavra está inserida, certo? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero vocês no próximo vídeo.